Ministério Público é um componente do sistema de freios e contrapesos. O Ministério Público não pertence a poder nenhum, nem ao Legislativo, nem ao Executivo, nem ao Judiciário, na forma prescrita lá no artigo 2º da Constituição Federal. Então, o Ministério Público vai analisar, né, e vai dar o parecer. Isso está previsto lá no artigo 11, parágrafo 9º, artigo 11, parágrafo 9º do provimento número 63 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça. Se tiver dúvida, não tiver jeito, né, então será encaminhado aí para o juiz. Então, o juiz é que vai decidir conforme prescreve o artigo 9º, inciso 2º do provimento CNJ número 63. Então, vejo que esse recurso extraordinário, e falando em recurso extraordinário, logicamente que envolve aí matéria constitucional, como prevê o artigo 102, inciso 3º, da própria Constituição Federal, e também o que prevê o artigo 1029 da Lei 13.105 de 2015, né? Primeiro recurso extraordinário, ele se apresenta ao STF em forma de recurso, obedecendo aí o princípio do duplo grau de jurisdição, que é aquele princípio previsto no artigo 8º, número 2, a linha H do decreto 678 de 92, esse pacto de São José da Costa Rica, garante aí aquele que não estiver conformado com a decisão de primeira instância, que ele recorra para a segunda, através da apelação, lá do artigo 1009, e se não tiver contente com o acórdão da segunda instância, ele recorra para a instância superior. E aí a instância superior, se a antinomia, o conflito de leis for baseado num conflito com a própria Constituição Federal, aí será o caso do recurso extraordinário, como prevê o artigo 1009 da Lei 13.105 de 2015, mas só chegará ao STF pelo sistema difuso de constitucionalidade, portanto, efeito interpartes, né, só se, né, passar por todas as instâncias. Então, isso está previsto também no artigo 1035, parágrafo 1º da Lei 13.105 de 2015, quando deverá, para que chegue no STF, ter aí na questão prejudicial, deverá ter a declaração da repercussão geral, como prevê a Lei 11.418 de 2006. Tem que ter repercussão geral para ver o julgamento lá no STF. Né? Então, temos aí vários casos, várias defesas podem ser feitas, inclusive sustentações orais lindíssimas temos aí na história, né, com base no artigo 937 da Lei 13.105 de 2015. Então, esse recurso extraordinário que, como eu acabei de falar, ele chegou ao STF depois de passar por todas as instâncias, depois de reconhecida a repercussão geral da Lei 11.418 de 2006, esse recurso extraordinário 898 060, 898 060, ficou então a tese estipulada pela maioria do STF, né, que a paternidade socioeducativa, então são duas as paternidades, ou biológica ou socioeducativa, né, declarada ou não, né, em registro público, logicamente, aí analisando-se o que prescreve o artigo 50 da Lei 6.015 de 73, né, naquela competência extrajudicial prevista do artigo 236 da Constituição Federal, por delegação, ia falar delegação e a palavra não veio, né, verdade? Por delegação do Poder Judiciário do Estado. Então, temos aí os cartórios, conforme prevê o artigo 236 da Constituição Federal, regulamentados pela Lei 8.935 de 94, e lá no artigo 50 da Lei 6.015 de 73, aí a possibilidade, logicamente, de registro, né? O registro de nascimento por declaração, e não pode ser cobrado por isso. O importante é que esse serviço é gratuito, né? Extrajudicial gratuito, como prevê, por exemplo, o artigo 30 da Lei 6.015 de 73, e também o artigo 5º, inciso 76, inciso 76 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, veja que essa paternidade socioeducativa, socioafetiva, socioeducativa são as medidas lá do artigo 100
112 seguintes da Lei 8.069 de 90 aos adolescentes, né, verdade? Então, a paternidade socioafetiva, né, declarada ou não em registro público, ela não impede o reconhecimento, né, do vínculo de filiação, aquele vínculo anterior, né, conforme prevê o artigo 227, parágrafo 3º da Constituição Federal e o artigo 1596 da Lei 10.406 de 2002. Então, não impede o vínculo de filiação. Concomitantemente, logicamente, baseado na origem biológica, olha aí, os pais biológicos, não é verdade? Com os efeitos jurídicos próprios. Então, nós temos aí vários efeitos jurídicos que surgem desta filiação, naquela forma prevista no artigo 1591 da Lei 10.406 de 2002, onde há de ter um ponto em comum, alguém em comum às partes, né? Então, por exemplo, entre os irmãos, né? O irmão é sempre parente de segundo grau, por quê? Porque o primeiro grau é entre a pessoa e o pai, e depois entre o pai e o irmão completa o segundo grau, e assim é que se conforma o parentesco lá do artigo 1591, né, da Lei 10.406 de 2002, com exceção, logicamente, da sogra, né? A sogra, pelo que prescreve o artigo 1595, parágrafo 2º da Lei 10.406 de 2002, nunca deixa de ser parente. Então, a sogra, essa é parente por resto da vida. Olha que interessante. Então, esse recurso 898.060 é jurídica, ou foi juridicamente admitida, né, essa acumulação de paternidade biológica e também socioafetiva, né? Essa decisão, embora uma decisão jusrealista, pelo direito realista, as decisões dos tribunais, não é a decisão por lei, não é uma decisão juspositivista, né? Conforme afirmou lá Hans Kelsen lá atrás, né? Aprimorada aí por Augusto Conte, temos aí a decisão de um tribunal, portanto, o recurso extraordinário 898.060. Essa acumulação, na verdade, ela se deu por ser uma acumulação de vínculos de filiação derivados, primeiro, da afetividade e, segundo, da consanguinidade, ou seja, vínculo socioafetivo e vínculo biológico, não é verdade? Então, temos dois vínculos, o reconhecimento nesse recurso extraordinário 898.060, o reconhecimento da coexistência entre esses dois vínculos de parentesco, tanto biológico quanto socioafetivo. Então, esse recurso extraordinário 898.060, trouxe aí que, além da paternidade socioafetiva, também poderá ser declarada ou não em registro público, né? Essa socioafetiva, tem muita gente que declara, outros não, né? Tem muitas famílias que declaram, outros não, né? E no caso, então, quando a declaração existe, né, e a declaração é feita nos termos, ela é modulada nos termos do artigo 50 da Lei 6.015 de 73, há também, né, na verdade, essa questão pelo que decidiu o jusrealismo, isso é importante, uma vez que ainda não temos uma lei, não existe ainda um posicionamento juspositivista, a não ser esse provimento número 63 de 2017 do CNJ, né, que também é outro órgão do sistema de freios e contrapesos, né? Então não é do poder legislativo, então não é lei, não é lei pelo menos no sentido específico, conforme determina o artigo 61 da Constituição Federal. Então veja que aí um reconhecimento da afetividade como um fato gerador de filiação. Então, a afetividade, ao lado da biologia, né, da parentesco biológico consanguíneo,
passou a ser mais um fator de reconhecimento da filiação, mais um fator, né? Então, esse recurso extraordinário 898.060, ele trouxe esse reconhecimento da condição socioafetiva, né? Colocou lado a lado com a condição biológica, né? Então, não há impedimento, logicamente, pelo que determinou o STF nessa decisão jusrealista do recurso extraordinário 898.060,